Olá, bem-vindos ao vídeo 1 do nosso curso básico de Estatística para Ciências da Linguagem. Nesse curso, a gente vai aprender estatística usando o R, e os primeiros 3 vídeos vão ser mais voltados para essa linguagem de programação e para o RStudio, que é o software que a gente vai usar, do que para a estatística mesmo, ok? Eu não vou discutir aqui por que usar o R, imagino que vocês estejam convencidos. Se alguém quiser saber, pode vir aqui no meu site, mahayana.me/mlm, tem uma seção toda sobre reprodutibilidade na ciência, sobre o RStudio, como o R funciona, em que eu discuto um pouquinho por que é melhor usar o R do que usar outros softwares como o SPSS, Stata, para a gente fazer a nossa análise estatística, principalmente num ambiente acadêmico em que a gente precisa compartilhar as nossas análises com colaboradores ou com pareceristas de revista, ok? Então, nesse primeiro vídeo, o conteúdo vai ser bem voltado para conhecer o R, para quem nunca viu, tá? A gente vai conhecer o RStudio, vai criar, comentar e salvar um script, vai ver como o R funciona como calculadora e vai aprender a criar objetos no R. O material que vocês vão usar é o tutorial vídeo1.r, que vocês podem baixar lá no GitHub do curso, tá? O link está aí na descrição. Então baixem lá antes de começar. E é claro, vocês precisam ter baixados tanto o R quanto o RStudio, tá? O site do R é esse aqui. Vocês vêm em CRAN e aí vocês escolhem de onde vão baixar. Eu costumo pegar de algum lugar aqui no Brasil mesmo, tá? Então R é uma linguagem de programação e para escrever os nossos scripts, uma vez que vocês baixaram o R, a gente vai usar um software chamado RStudio, tá? Esse aqui é o link para o download já, e vocês podem baixar a versão gratuita dele. Uma vez que vocês tenham baixado essas duas ferramentas que são necessárias para o curso, a gente vai então abrir o RStudio para ver como ele funciona. Tá aqui. Opa, ele abriu aqui um script que estava salvo, mas se vocês estão abrindo pela primeira vez, ele vai abrir mais ou menos assim no computador de vocês, tá? Tem isso aqui, eu vou falar um pouquinho mais essa parte depois. Isso aqui é onde a gente vai ver os nossos objetos criados, a área environment, e aqui a gente vai ver gráfico, os pacotes que estão instalados no R, a seção de ajuda, né? E tem também, se eu quiser andar pelos arquivos do meu computador, ó, documentos Mahayana, enfim, eu consigo fazer isso por aqui. A gente faz scripts, né? A gente roda scripts no R. Então a primeira coisa que a gente vai aprender a fazer é criar um script novo. Eu venho aqui, nesse cantinho, né? Eu posso vir tanto em arquivo, novo arquivo RScript, ou aqui RScript, e aí ele dividiu essa minha parte da tela em 2 pedaços. Por que 2 pedaços? Porque aqui embaixo eu vou ter a resposta, né, do meu código, e aqui em cima eu vou escrever o meu código. Então vamos começar com algo simples. O R ele funciona como calculadora. Então quanto é 2 mais 2? Eu posso digitar 2 mais 2. Se eu der Enter, não aconteceu nada, ó. Ele abriu mais uma linha aqui, como se fosse um editor de texto, tá vendo? Como é que eu faço para rodar esse código 2 mais 2? Eu aperto Ctrl Enter, ou Command Enter se você tiver no Mac, né? Ctrl Enter. Pronto. E o resultado apareceu aqui embaixo, 4. Tá? Quanto é 1 mais 1? Rodar. Vamos supor que eu queira comentar. É muito bom a gente comentar os nossos códigos para saber o que a gente está fazendo. Então, como é que eu crio um comentário? Um comentário é uma linha em que eu posso escrever e aquilo não vai ser lido como código. O R nunca vai tentar executar aquele código. Eu coloco esse sinal aqui, né? Sinal de hashtag, e escrevo o que eu quiser na frente dele. Então, por exemplo, isso é um comentário. Vocês vão ver que eu vou escrever tudo sem acento, tá vendo? Porque tem problema na codificação se eu salvar um arquivo no Mac e depois mandar para o Windows. Eu prefiro nunca
escrever com acento, né? Às vezes até é bom comentar, quem conhece inglês é bom até escrever em inglês, porque se for publicar o artigo em inglês depois, tiver que compartilhar o código, fica mais fácil para algum parecerista que de repente não fale português. Eu posso escrever o código, escrever um comentário na frente do código, ó, 1 mais 1, soma. Pronto, isso aqui não vai ser lido, tá? Tá vendo que tá até em verde aqui. Então eu criei aqui o meu script, e como é que eu faço para salvar? Eu posso vir em arquivo, salvar como, assim como um documento de Word comum, tá? E eu posso vir aqui escolher onde eu quero salvar. Eu quero salvar isso aqui no desktop, no curso estatística que eu criei, e eu vou chamar de meu primeiro script. Já tinha um criado com esse nome aqui, eu vou criar em cima, ele vai falar que vai substituir, vai dar tudo certo, né? Salvar, pronto. Se eu vier aqui no meu desktop agora, tá aqui, ó, meu primeiro script no R, foi criado hoje, tá? Acabei de criar esse curso. Bom, a gente então vai agora, né, ao longo desse curso, a gente vai usar os tutoriais para cada um dos vídeos que eu fizer. Então eu não vou usar esse script aqui. Eu vou, na verdade, vir na pasta que eu criei para o meu curso, tá? Deixa eu só mostrar para vocês. Eu criei aqui no meu desktop. É muito importante vocês definirem onde vai estar essa pasta. Isso vai ficar mais claro no próximo vídeo. Criei essa pasta chamada Curso Estatística aqui. E aqui eu tenho o tutorial do vídeo 1. E é ele que eu vou abrir. Duplo clique, abriu. Ok? E aqui eu tenho meus códigos para o vídeo 1. Comandos básicos no R. Então o R, como eu disse, é calculador, ele faz operações básicas. Se eu fizer 2 mais 2, ó, aqui vai dar 4, 3 mais 5, aqui vai aparecer 8. Se eu quiser rodar tudo isso aqui de uma vez, como é que eu posso fazer? Seleciono tudo, Ctrl Enter, pronto, rodou tudo aqui embaixo, tá vendo? Tá vendo que aparece esse 1 na frente do resultado? É um indicador de linha, porque dependendo do código que você tem, o seu resultado vai ter muitas linhas. A gente vai ver isso adiante. E aqui ele está dizendo que, bom, esse primeiro elemento aqui, esse é o primeiro elemento que está nessa primeira linha. Posso fazer multiplicação, posso fazer uma equação, 2 elevado ao quadrado vezes 5, vou fazer aqui. Aqui, né, ensinando outra maneira de inserir um comentário é colocá-lo logo depois do código. Olha, tem um acento aqui que não era para ter. 2 mais 6, 8. E uma coisa que a gente usa muito no R são as funções. Aqui a gente está usando como calculadora, né? Mas e se eu quiser saber a raiz quadrada? Como é que eu tiro a raiz quadrada de um número? Tem essa função que é square root, né? SQRT. Tá vendo que aparece em cima um square root de x? Né? Se eu mexer o cursor, ele vai sumir. Ah, tá aqui. Não sumiu. Tá? Isso que é o x? Significa que eu tenho uma função e aqui dentro tem um argumento. Então, toda função R vai funcionar. Imagina uma função f, dentro a gente coloca um argumento específico. O argumento da função square root tem que ser um número, né? Um numeral, porque afinal, estou tirando raiz quadrada, tem que ser um número. Ctrl Enter, raiz quadrada de 9 igual a 3. Mas se eu botar uma palavra aqui, qualquer outra coisa, não vai dar certo. Tem outras funções para tirar, né? Logaritmo de 10, enfim. A gente tem várias funções que pode usar como se fosse uma calculadora. E uma coisa que é útil também é criar objetos no R. Então veja, aqui eu vou criar um objeto x e esse objeto vai ser igual a 5. Tá vendo esse símbolo aqui, né? Isso aqui é formado por sinal de menor que e um tracinho. Significa que eu estou atribuindo esse valor que está à direita a esse objeto que está à esquerda. Se eu rodar isso aqui, vejam que eu criei um objeto, x. Qual que é o valor de x? 5, tá? Quanto é x mais 6? 11, que vai ser 5 mais 11. 3 vezes x, 15, porque vai ser 3 vezes 5.
Então, x aqui, depois que eu rodei esse código, a menos que eu mude isso, eu vou mudar mais para frente, x vai ser igual a 5 e eu posso usar esse objeto x para fazer equações. Além de eu ter esse objeto que é um número, eu também posso criar objetos que são vetores. E isso é muito útil, porque quando a gente tem uma planilha, né, onde a gente guarda os nossos dados das nossas pesquisas, a gente tem um conjunto de vetores. A gente vai falar disso mais para frente, em outro vídeo, mas um vetor vai ser um conjunto finito de valores de natureza igual. O que é de natureza igual? Natureza numérica, por exemplo. Tudo isso aqui são números. Eu não estou assim, 2, 4, 6, Maria, João, José. Né? Metade é número, metade é nome. Não, tudo número, certo? E como é que eu crio um vetor? Usando a função C, tá? Então, a função C e o argumento dessa função vai ser todos os valores que vão fazer parte desse vetor. Os valores separados por vírgulas, tá? 2, 4, 6, 8. Então, aqui eu criei um vetor com 30 números, é número de 2 a 60, 2 a 2. 2, 4, 6, 8, né? Todos os números pares, de 2 a 60. Se eu rodar esse código, vocês vão ver que eu criei aqui um y, que são números, né? São 30 observações, e aqui tem os valores. Então, isso aqui é um vetor. Se eu pedir para rodar y, o R me dá o resultado de y, aqui ó, me repete. Tá vendo que aqui o resultado tem duas linhas. E aqui ele anotou 1 e anotou 26. Por quê? Significa que esse 2 aqui é o primeiro número do meu vetor. Esse 52 é o 26º número do meu vetor. Ele coloca isso aqui mais ou menos para a gente ter uma ideia de onde a gente está no nosso vetor, tá certo? Então, assim, dessa maneira aqui eu crio um vetor. Eu posso criar vetor com essa função sec, né, de sequência, de 2 até 60, né, from 2 to 60, né, e por 2, ou seja, by 2, quer dizer, vai pular os números de 2 em 2. Que é o que a gente fez aqui, a gente está criando a mesma coisa, tá? Se eu tirar o by 2 por 3, significa que ele vai fazer número de 2 a 60 de 3 a 3. Então, vamos ver como é que vai ficar, vocês vão ver que vai mudar isso aqui, ó, tá? Na minha área, meu environment aqui vai mudar. Ó, passou a ser 2, 5, 8, então ele está indo de 2 a 60, pulando de 3 a 3. Se eu pedir para ele me dar o y, aqui ó, 2, 5, 8, tá? E aí em vez de 30 são 20, porque claro, existem 20 números de 2 a 60 pulados 3 a 3, mas existem 30 de 2 a 60 pulados 2 a 2. Deixa eu voltar aqui como estava antes. Posso fazer cálculos com vetores, isso parece bobo, mas é muito útil no futuro, né? Então, se eu fizer y mais 1, qual que é o resultado? Bom, y é 2, 4, 6, 8, 10. O que é o y mais 1? Vai ser 3, 5, 7, né? Ó, vou rodar aqui, ó. 3, 5, 7, 9. Posso fazer subtração, né? Ó. Vezes 2 menos 2, 0. 4 menos 2, 2. Posso dividir. De novo, isso aqui parece bobo, mas acaba sendo útil quando a gente tem que fazer transformação nos nossos dados. Às vezes multiplicar por algum valor, imagina que você salva alguns dados que estão em segundos, mas você quer transformar aqueles valores em milissegundos por algum motivo. A gente tem como fazer essas transformações dessa maneira aqui. Veja que quando a gente já tinha aquele objeto x, né, que correspondia a 5, se eu criar um objeto x de novo, o que ele vai fazer? Ele vai sobrescrever isso aqui. Ele vai criar um vetor agora, x, que tem os dados 1, 2 e 3, e vai ser o novo valor atribuído a x. Ó. Tá vendo? Mudou aqui. Vou mudar o meu y também. Vai ser esse vetor pequenininho com os valores 2, 4 e 6. E aí eu posso também fazer cálculos com os vetores. Eu posso fazer x mais y. Quanto é?
o primeiro valor de x mais o primeiro valor de y seguido. O primeiro valor de x com o segundo valor de x com o segundo valor de y, né? Vamos rodar aqui. Aqui, ó. 3, 6 e 9. Por quê? 1 mais 2, 3. 2 mais 4, 6. 3 mais 6, 9. Ele está somando vetores. De novo, parece bobo, mas isso aqui é muito útil se você precisa agregar, somar colunas diferentes em uma planilha, né? Então, é mais ou menos o mesmo princípio aqui. Posso multiplicar também, certo? E por fim, eu posso ter vetores, tá vendo que aqui sempre parece num de numérico, né? Mas eu também posso ter vetores que são formados por palavras, por caracteres. Então, nesse caso, por exemplo, eu vou ter um vetor chamado nomes, que vai ter lá Maria, Beatriz e Roberto. E veja que eu coloquei esses nomes entre aspas, certo? Sempre que a gente for trabalhar aí com nomes, né, com valores que são caracteres, a gente coloca entre aspas, certo? E aí, no que eu crio, eu tenho aqui, ó, são 3 valores, de 1 a 3, e ele é CHR, character, né, a natureza dele. Posso criar um vetor tipo de escola, vamos supor que estou fazendo experimento e eu quero ver se quem me deu aqueles dados são alunos de escola ou universidade pública ou particular. Né? Eu posso criar um vetor chamado tipo de escola. Vejam que aqui eu não dei espaço, né? Eu coloquei um ponto para separar. Tá vendo? Ele avisa. O RStudio é legal porque ele avisa quando tem erro. Então, ele está falando, olha, tem uma coisa inesperada aqui, unexpected, porque eu dei um espaço entre uma palavra e outra. Se eu quiser escrever tipo de escola, eu tenho que separar aqui com ponto ou com underscore, o que for mais fácil, eu prefiro usar ponto ou escrever tudo junto. E aí eu vou criar esse vetor aqui. Percebam também que se eu estou aqui na frente de um parêntese, o RStudio me ajuda porque ele destaca qual parêntese está fechando esse aqui, tá? Então, sempre que eu abro um parêntese, ele tem que ser fechado depois. Até o RStudio é legal porque no que você começou a digitar, por exemplo, vou criar um vetor aqui chamado vetor. A função para criar vetor é C, correto? Vou abrir parêntese, ó, ele abriu e fechou já. É a prova de bobo, né? Mas se o código fica longo, a gente pode acabar apagando um parêntese sem querer. Então ele avisa, né? Que está faltando. Ó, tá vendo? Tá faltando alguma coisa. Se tem esse sinal é porque tem algum erro nessa linha. Nesse caso, faltou fechar o parêntese. Aí, né, 2, 3, poderia criar o meu vetor à vontade aí, certo? Vamos ver o que vai acontecer. É legal ler as mensagens de erro do R também. Ó, aqui eu tenho esse vetor, e tá vendo que eu não coloquei o último número, deixei uma vírgula? Vamos rodar. Ó, erro em 233, argumento 4 está vazio. Por que argumento 4 está vazio? Eu botei 3 números, botei uma vírgula, essa vírgula significa tem que ter mais um argumento, que seria o quarto argumento. Faltou, né? Sei lá, poderia ser um 2. Pronto, criei esse vetor. Okay? Então, o que a gente viu hoje é que o R funciona como calculadora, e essa calculadora, ela opera sobre números, sobre objetos que a gente cria, e esses objetos podem ter uma natureza de vetor. Okay? E por hoje é só. A gente se vê no próximo vídeo.